Se você curte velocidade e quer saber tudo o que está rolando com os brasileiros que competem nas pistas internacionais, chega mais, porque a gente está começando mais uma edição do Giro Mundo Afora. Aqui no Giro Mundo Afora a gente mapeia semanalmente os resultados dos brasileiros que estão competindo no exterior, então se liga que esse episódio está importantíssimo, porque a gente tem título, sim, título brasileiro na IMSA, principal torneio de endurance da América do Norte. Hélio Castro Neves é o campeão da temporada. A gente vai falar disso e também de brasileiro rumo à Fórmula 1. Então aperta os cintos que a gente vai começar a viajar mundo afora. E a gente começa a nossa viagem pela América do Norte porque tem brasileiro campeão da IMSA, o principal torneio de endurance dos Estados Unidos, e o brasileiro chama-se Hélio Castro Neves, um velho conhecido nosso que já ganhou 3 vezes as 500 milhas de Indianápolis, né? Que é um cara super conceituado no automobilismo internacional, super famoso na América do Norte, e não é para menos também, o cara venceu 30 corridas na Fórmula Indy e enfim veio um título. Pois é, acredite ou não, é o primeiro título do Hélio Castro Neves no automobilismo internacional. Ele venceu essa temporada da IMSA competindo ao lado do Rick Taylor num protótipo da Acura dentro da equipe Penske. Pois é, e essa decisão foi nas 12 horas de Sebring, uma prova clássica, uma pista muito mais clássica ainda. Uma decisão dramática, cheia de altos e baixos. Logo na primeira hora, o protótipo Acura do Helinho teve problemas, caiu para a 8ª posição, que é a última posição entre os protótipos, e aí a gente achou que estava tudo perdido. Mas que nada, 12 horas de corrida, muita coisa para acontecer, e aí o Cadillac do Ryan Briscoe e do Renger van der Zande também sofreu problemas. Depois o outro Cadillac do Pipo Derani e do Felipe Nasser foi punido ao forçar uma manobra sobre o outro Acura do Juan Pablo Montoya e do Danny Cameron. Enfim, todos os concorrentes foram tendo problemas até que chegou a vez de Hélio Castro Neves e Rick Taylor se verem novamente na condição de disputar o título, e assim eles o fizeram. A gente vai ouvir então o Hélio Castro Neves a respeito dessa conquista, que é a primeira, quer dizer, segunda conquista do Hélio Castro Neves aí dentro dos Estados Unidos. Fala, Helinho. É isso aí, galera, impressionante, que final de semana, que loucura, como é que a gente pode imaginar uma coisa dessas? Imagine, na primeira hora da corrida tem um problema no turbo e depois ficar aí meio que no destino, no destino praticamente para decidir esse campeonato. Então foi realmente um sonho realizado, tá de parabéns à equipe por nunca ter desistido. E, cara, que emoção incrível fechar com chave de ouro com esse campeonato, que começou esse ano, 2020, tão louco com a pandemia, depois com o anúncio do término da equipe, da Acura Team Penske, a gente não marcar nenhum ponto nas 3 primeiras corridas e, de repente, pum, ganhar aí 3 seguidas, 4 corridas, né, 1 segundo lugar, enfim, impressionante. Ontem, sábado à noite foi uma coisa espetacular. Então quero agradecer aí a torcida de todos, valeu pelo apoio, e tá aqui, ó, aí, ó o bonitão aqui, ó, esse mesmo, tá do lado do Dancing with Stars aqui, especial, valeu, galera, e aí vamos continuar próximo ano, seguindo nas corridas também, valeu. Pois é, valeu demais. Eu tenho certeza que essa conquista do Dancing with the Stars foi tão suada quanto essa da IMSA, por isso que esses troféus estão bem guardadinhos lado a lado. Vamos repassar o campeonato aí para ver como é que foi apertado esse título. O Helinho e o Rick Taylor terminaram a temporada com 265 pontos, só 1 ponto a mais que o Ryan Briscoe e o Renger van der Zande. Em terceiro lugar ficaram Jonathan Bomarito e o Harry Tintel, que venceram essa prova, essas 12 horas de Sebring, e o Pipo Derani terminou na 4ª posição. Aí você me pergunta, mas o Pipo Derani corre com o Felipe Nasser, então por que o Felipe Nasser está em 8º? Porque o Nasser perdeu a primeira rodada da temporada e por isso não fez todas as corridas junto com o Pipo Derani. O Matheus Leist terminou a temporada em 11º, mas ele fez somente as provas longas, como 24 horas, 12 horas de Sebring, etc. E por isso ele aparece na 11ª posição, mas mostrou também um excelente papel nesse ano. Parabéns a todos os brasileiros que disputaram essa temporada da IMSA, que foi um baita campeonato.
Mas além dos brasileiros que disputaram a temporada dos protótipos dentro da IMSA, também tivemos um brasileiro nos representando nos GTs, o Augusto Farfus, que disputa a classe GT-LM. Ele também não disputou todas as corridas da temporada, né? Ele fez somente as provas longas, mas ele ajudou a dupla que estava competindo aí com ele a ser vice-campeã. Então, ele competiu ao lado do John Edwards e do Jesse Krohn e terminou essa prova de Sebring na terceira colocação. E a dupla foi vice-campeã. A temporada acabou com o título do Antônio Garcia e do Jordan Taylor da Corvette. E no Lamborghini Super Troféu, que é uma categoria suporte da IMSA, que corre como preliminar dessas provas longas da Indy, a gente teve brasileiro também no pódio nas duas corridas do fim de semana e o melhor, esses pódios valeram o vice-campeonato para Léo Lamelas. O Léo, inclusive, mandou uma mensagem pra gente contando a respeito desse fim de semana. Fala, Léo! Fala, Gran. Tô aqui no aeroporto já, voltando pro Brasil, depois de um ótimo ano que a gente teve na Lamborghini. Um ano que foi totalmente novo para mim, desafiador, digamos, né? Eu que corri 2 anos de protótipo e esse foi meu primeiro ano de GT, então foi uma experiência totalmente nova para mim, mas estou muito feliz com o vice-campeonato, a equipe fez um ótimo trabalho, então foi um mérito de todos esse resultado final e vamos continuar trabalhando forte para ano que vem. Queria agradecer a todos vocês aí pelo apoio, torcida, tamo junto, valeu! Valeu demais, que seja a primeira de muitas participações de você aqui no Giro Mundo Afora. A gente falou do Lamborghini Super Troféu recentemente por causa do Sérgio Gimenez, que compete na classe Pro. Nesse fim de semana o Serginho não teve tanta sorte, foi um abandono e uma corrida fora do pódio. Ele que não fez toda a temporada também, mas o Léo fez sim toda a temporada, disputou esse título e foi uma decisão apertada. A gente vê aí pela pontuação, o Léo fez 120 pontos e ficou só a 5 pontos da dupla que venceu o campeonato. Então é muito legal a gente ver brasileiros também se formando em outras categorias, não só rumo à Fórmula 1, mas também nas categorias de endurance, de Gran Turismo e tudo mais. Então, muito sucesso para você, Léo. A gente está sempre na torcida aí por você. E da América do Norte a gente vai para a Europa, porque tem brasileiro fazendo o trilho rumo à Fórmula 1. Caio Collet, nosso representante na Fórmula Renault Eurocup, encerrou a temporada em Paul Ricard e encerrou a temporada com mais um pódio. Foi o 12º pódio dele nessa temporada, ele que venceu 5 corridas, fez 3 pole positions e fechou esse ano com o vice-campeonato. O Caio disputou esse título diretamente com o francês Vitor Martin, foi uma disputa ponto a ponto, mas no finalzinho aí ele teve uma quebra numa das rodadas, um acidente totalmente sem culpa em outra e acabou perdendo pontos importantes aí na disputa por esse título e terminou 44 pontos atrás do francês Vitor Martin, que fez 348 no campeonato. O Caio termina como vice-campeão, termina muito bem, com muita moral. Ele que é piloto da Renault, da academia de pilotos, de jovens talentos da Renault e deve fazer no ano que vem a Fórmula 3 Internacional, que é uma das categorias suporte, junto com a Fórmula 2, uma das categorias suporte da Fórmula 1. Então a gente vai ouvir falar muito do Caio Collet na temporada de 2021. E no fim de semana a gente teve brasileiro também no Oriente Médio, porque o WEC, World Endurance Championship, o Mundial de Endurance, terminou a sua temporada 2020, a temporada que começou muito doida aí, né? A gente sem saber mais ou menos quantas corridas iam rolar. As 24 horas de Le Mans saíram de junho e foram para setembro, mas no fim a gente conseguiu ter uma temporada completa, só que uma temporada que termina um pouco esvaziada, porque a gente vai ter uma mudança de regulamento também. Então a gente não teve, por exemplo, o Bruno Senna competindo, já que a equipe Rebellion fechou as portas logo depois das 24 horas de Le Mans. O Bruno que fez um bom papel, disputou o título, ganhou corrida, ganhou 2 provas nessa temporada, mas não competiu nessa prova do Bahrein. Só que a gente teve 2 brasileiros, a gente teve o André Negrão correndo na classe LMP2 e o Daniel Serra correndo na classe GTE Pro. Na classe LMP2, o André encerrou essa temporada com um 5º lugar, correndo ao lado do Thomas Lohan e do Pierre Raguet no carro da equipe Signatec da Alpine, que vai subir em 2021 para a classe principal, a classe LMP1, e o André pode sim ocupar uma dessas vagas. Ele não teve uma temporada tão boa, tão forte
quanto às anteriores, em que ele inclusive chegou a ser campeão, ganhou Le Mans, etc. Ele terminou apenas na 8ª posição nessa temporada, que foi vencida pelo português Felipe Albuquerque e também pelo Phil Hanson, mas é um piloto para a gente ficar de olho em 2021. Já o Daniel Serra, ele competiu nessa prova de Ferrari na equipe AF Corse ao lado do britânico James Calado, terminou na 6ª posição e ajudou a Ferrari a encerrar essa temporada, que foi vencida pela Aston Martin, pela dupla da Aston Martin, o Marco Sorensen e o Nick Tim. O Daniel só disputou 2 corridas, disputou Le Mans e agora essa final no Bahrein, e por isso que ele fez apenas 37 pontos e terminou em 14º lugar na temporada. Mas é um piloto que está muito bem cotado dentro da Ferrari, ele é piloto de fábrica, piloto oficial da Ferrari, está disputando inclusive outros campeonatos pela montadora italiana, então é outro piloto para a gente ficar de olho em 2021. E a gente parte para o finalzinho desse nosso giro mundo afora, lembrando que nesse fim de semana tem brasileiro na briga por título de categoria de base da Fórmula 1. O Gianluca Petekoff está liderando a Fórmula 3 regional europeia em uma briga ponto a ponto com Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc, que você conhece da Fórmula 1. Os dois são da academia da Ferrari, né? Tanto o brasileiro quanto o monegasco. A diferença tá pequenininha, tá só 4 pontos de diferença, tá ponto a ponto, e é muito importante que nessa rodada tripla o Gianluca Petekoff consiga bons resultados, porque só faltam 2 rodadas para encerrar essa temporada da Fórmula 3 regional europeia, e como os dois são da academia da Ferrari, isso pode significar algo importante também lá dentro, como escolha de equipe para o próximo ano. Então a gente está na torcida pelo Gianluca, e já sabe, hein, Jean? Ganhou corrida? Manda vídeo aqui pra gente. E se você quiser saber mais a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional, fica ligado aqui no nosso Giro Mundo Afora, assina o canal Fórmula Grum para ser notificado quando for ao ar, e também acompanhe nosso podcast Mundo Afora semanalmente no feed do site F1 Mania. Um forte abraço e até a próxima!